Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Professor Gabriel Leal mais uma vez por aqui. E hoje é a nossa quarta aula de Excel básico. Trabalharemos com a função soma. Já estou aqui no Excel. Bom, funciona assim. Existem maneiras de você calcular no Excel e existem as funções. O que é função? Função é um comando que a gente dá para acelerar geralmente um trabalho ou para criar um cálculo um pouquinho mais complexo. Para isso, eu vou começar aqui nas células criando números aleatórios. Coloquei também qualquer número, não importa. Vou colocar números tanto na vertical quanto na horizontal. Para a gente ver aqui maneiras de somar, né? Eu posso somar, por exemplo, usando aqui a célula de baixo, a célula da direita ou qualquer outra célula se eu quiser, não tem problema. Vou começar, por exemplo, somando aqui na vertical. Vou até aumentar o zoom, deixar aqui bem pertinho. Tá, vou usar aqui esta visualização. Ok. Lembrando que todo cálculo vai iniciar com o sinal de igualdade. Eu poderia seguir aquela lógica lá de somar os números, né? 23, por exemplo, mais 11, mais 14, mais 15, mais 20. Quando eu teclar Enter, ele me dá o resultado. Legal. Eu posso fazer assim? Posso, mas eu não devo fazer assim porque a gente vai utilizar sempre células. Isso quer dizer que uma segunda maneira de calcular é usando as próprias células. Ó. Sinal de igualdade, eu vou clicar aqui nesta célula, mais esta outra aqui, mais, e eu vou embora. Vou escrevendo o sinal de mais e clicando em todas as células que eu quero somar. Ó. Terminou de escrever tudo. Eu vou teclar Enter e ele também me dá o mesmo resultado de agora a pouco, né? Foi o mesmo valor, 83. Vou apagar com a tecla Delete. Só que vamos ver outras maneiras de somar. Eu vou somar, por exemplo, usando uma função. Eu vou dizer, Excel, é o seguinte, eu preciso que você faça para mim uma soma. Já que é isso que você quer, então você vai escrever a palavra soma. Ao escrever uma palavra, notem que aparece aqui do lado uma lista com outras funçõezinhas que podem ser usadas também, começando com a palavra soma. Se eu der 2 cliques aí na palavra soma aqui do lado, vai abrir um parênteses. Isso quer dizer que todas as vezes que eu escrever uma função, o nome de uma função, para eu validar ela, eu vou abrir um parênteses. Abra um parênteses aí também. Maneiras para somar. Nesse caso, eu vou indicar para o Excel as células que eu vou utilizar. Eu vou somar dessa célula onde está os 23, que no caso é a célula A1. Vou escrever aqui, A1. Olha que legal. Eu vou somar do A1 até esse número 20 que está aqui e todos os números que estão no meio. Ou seja, eu preciso dizer para o Excel que eu vou calcular um intervalo. Para eu dar essa direção de intervalo, que eu chamo de até, nós vamos escrever 2 pontos. O símbolo 2 pontos, né, é o intervalo de células, de uma célula até outra. Eu geralmente chamo de até, ou seja, dessa célula até essa daqui. Até a célula onde está o número 20, que seria a célula A5. Vou fechar o parênteses. Notem que todos eles estão selecionados, de um até o outro. Vou teclar Enter e ele me dá o mesmo resultado. Olha que legal. Poderia fazer aqui do lado também, ó. Excel, soma aí para mim, parênteses, da célula de novo, A1, até, só que agora até a célula E1, né, que são os valores aqui. E1, está na horizontal. Fecha o parênteses também e teclo Enter, ó. Ele me deu esse resultado da soma. Vou apagar isso. Vamos ver uma outra maneira um pouquinho mais rápida de somar. Nós vamos somar novamente escrevendo a função da soma, só que ao invés de digitar a célula, nós vamos selecionar essas células. Basta nesse caso, depois que eu abrir o parênteses, ó, eu seleciono da célula 1 até a célula A5. Vou fechar o parênteses e vou teclar Enter e ele me dá o resultado. Vou fazer aqui também, ó, função da soma, abrir o parênteses, seleciono de onde até onde eu quero somar. Olha que legal. Confirmei também. Mais uma maneira de somar, vai que você quer um jeito um pouquinho mais rápido.
Ao invés de escrever a função da soma, nós podemos utilizar aqui a simbologia do Excel. Se eu quero somar esses valores, eu primeiro seleciono eles e eu faço o quê? Dentro da guia página inicial, aqui no grupo da edição, nós temos essa letra grega, que creio eu é a letra sigma. Se eu clicar na alça dessa letra sigma, eu tenho aqui algumas opções de cálculo rápido, soma, média, que a gente ainda vai trabalhar algumas outras funções dessa daqui. Mas, por enquanto, a aula de hoje é só sobre a soma. Se eu clicar na função soma, olha o que acontece, ele já faz todo o cálculo para mim. Se eu clicar aqui, eu vou dar 2 cliques para editar a função, olha o que ele fez todo o cálculo que nós fizemos anteriormente. Vou fazer de novo, só que aqui do lado, ó. Vou selecionar, vou novamente clicar aqui no botão, que é o botão da soma, né, o botão autossoma, como era chamado nas versões anteriores do Excel. Vou clicar nele e ele também soma para mim, olha o cálculo que foi feito. Legal? A função da soma, ela tem um atalho, ou melhor dizendo, o botão de soma aqui, ele tem um atalho. É o Alt mais o sinal de igualdade. Ele é bem interessante porque você pode usar ele em qualquer lugar. Se eu quiser usar aqui embaixo, eu posso também. Ó. Estou segurando a tecla Alt, vou pressionar o sinal de igualdade. Olha o que ele fez. O Excel já escreveu toda a soma para mim e como ele viu que tinha números próximos, ele já selecionou esses valores para mim. Vou teclar Enter. Vamos ver aqui também. Cliquei, Alt, igual. Ó, ele já percebeu que eu tinha números próximos e já fez a seleção para mim. O meu trabalho é só teclar Enter. Mas entendam o seguinte, ele só selecionou os números porque eles estavam próximos. Se eu tentasse usar, por exemplo, aqui onde não tem nenhum número próximo, ó, Alt, igual. Ele fez a função da soma. Só que como não tinha ninguém perto dele, ele não selecionou os valores. Qual seria o meu trabalho? Selecionar os valores que eu quero e tecla Enter, aí sim dá certo, ok? Vou fazer de novo, vou apagar esse, ó. Alt igual. Seleciono os valores que eu quero, quando ele não identifica, teclo Enter e ele me dá o resultado. Olha que interessante, não é? Muito bacana aqui, maneiras diferentes de somar. Uma outra maneira seria aqui, ó, selecionar os valores e já está pronto. Como assim, professor? Aqui embaixo, na barra de status, ó, ele faz 3 cálculos rápidos. Ele calcula a média, ele conta quantos valores foram selecionados e ele soma também. Mas isso só vale para quando está selecionado. Se eu tiro a seleção, some. Ó. Selecionei de novo, olhei lá para baixo e eu tenho o resultado. Às vezes você só quer confirmar, não quer calcular nada, só quer confirmar o valor. Então, essa é uma maneira que funciona muito bem. E se eu quisesse somar valores separados, professor? Eu quero somar esse e esse daqui. Vou usar novamente a função da soma. Só que agora, ao invés de usar os 2 pontos, a gente vai usar o ponto e vírgula. O ponto e vírgula vai separar um valor de outro valor sem precisar fazer a seleção sequencial. Por exemplo, aqui, ó, eu quero selecionar esse valor. Eu chamo ele geralmente de I, ou seja, ponto e vírgula I. Este valor, I. Este outro aqui e esse aqui. Ó. Em todos eles eu usei o ponto e vírgula. Ele selecionou os valores separados. Vou fechar o parênteses. E quando eu teclar Enter, ele me dá o resultado da soma desses valores que eu selecionei. E se você acompanhou até aqui, deixa seu like para ajudar, se inscreve no canal, ativa aí o sininho, porque todo dia a gente está tentando postar uma aula para vocês. A gente está aqui no curso de Excel básico. Continuem me acompanhando e nos vemos na próxima aula.